noite, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos começar o nosso culto de forma remota, online, mas que vamos adorar o nosso Deus. E antes de começarmos o nosso momento de louvor, vamos orar, vamos conversar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, queremos te render graças, louvor e adoração. Te agradecer, Senhor, pelo dia que passou, pela noite, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua presença, Senhor, para assim Te entregar o nosso culto racional ao Senhor. Deus, tudo que vamos fazer é para Teu louvor, para a Tua glória. Então toma a direção de tudo que vai ser feito, Pai. É assim que nós Te oramos e já Te agradecemos por tudo. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e misericordioso. Sabemos que os dias são maus, Senhor, mas que nada foge do Teu controle. Porque tudo, Senhor, que o Senhor permite, existe um propósito. E que Teus propósitos sejam estabelecidos na vida de cada um dos Teus servos. É assim, Pai, que mais uma vez eu Te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Davi, ele vai dizer: o que daremos, pois, ao Senhor por todos os seus benefícios? O que daremos a Ele? Vamos dar ao Senhor a nossa adoração sincera, o nosso sincero coração. Vamos pedir ao Senhor que receba a nossa adoração, porque tudo o que fazemos é para Ele e por Ele são todas as coisas.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Queremos sentir, Deus, o teu abraço. Queremos, Senhor, nos deleitar na tua vontade, na tua presença. Estar aos teus pés, Senhor. Porque sabemos que é o melhor lugar de se estar.
E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus para os vossos corações. Esse período e esse tempo anormal
em que a igreja do Senhor, ele está passando, ou ela está passando, né? Eu venho nessa noite solene e oportuna, trazer uma mensagem de Deus para a tua vida e para as nossas vidas. Nessa noite, eu quero trazer uma mensagem para vocês, ou para as nossas vidas, com o tema trabalho, uma característica de todo o cristão. Eu vou repetir mais uma vez. O tema da mensagem hoje é trabalho, uma característica de todo cristão. E como introdução, eu venho aqui fazer uma introdução bem oportuna, que são momentos em que vemos e enxergamos na vida de muitas pessoas. Queridos, vivemos em uma época em que muitos cristãos vivem desanimados por muitos fatores. Alguns desses fatores externos e outros internos. Não são poucos que têm se desanimado ao longo da caminhada. Pessoas que antes eram fervorosas e hoje se encontram paradas, estagnadas na caminhada cristã. Pois bem, querido, essa mensagem é para você que se encontra dessa forma, que se encontra dessa maneira. Nessa noite, eu quero trazer para vocês uma mensagem temática, né? E eu irei basear essa mensagem no livro de Atos dos Apóstolos. E ao decorrer da mensagem, irei citar alguns textos para fundamentar esta minha mensagem. E eu quero ler com vocês, você está aí na sua casa agora, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e vamos ler o versículo de número 14, que diz assim, se você já pegou a sua Bíblia e abriu ela em Atos, capítulo 2, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse discurso de Pedro, já conhece essa pregação tão famosa de Pedro, em Atos, capítulo 2, versículo 14, logo após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, que estavam ali, aguardando a descida do Espírito Santo, a qual Jesus havia prometido. Queridos, antes de entrar no versículo propriamente dito, olhe o livro e preste atenção no que nós, ou aonde nós estamos lendo. É Atos dos Apóstolos. E o livro em si, ele já diz muita coisa. O nome do livro em si já diz muitas coisas. Atos dos Apóstolos. Ou seja, atitudes dos apóstolos naquela época
e naquele período. Há quem diga que o nome do livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Entretanto, queridos, para mim, Atos já era o suficiente, porque está ligado a atitudes, está ligado ao fazer, está ligado ao realizar, está ligado ao trabalho daqueles discípulos, logo depois da descida do Espírito Santo. E quando nós lemos aqui o versículo 14 do capítulo 2, nós nos deparamos com a seguinte palavra: então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Preste atenção, nós vemos aqui agora Pedro, ele se levantando com toda a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus para pregar aquela multidão. Mas lembre-se que Pedro, ao se levantar para pregar aquela multidão, tanto de judeus como outras pessoas de outras nações, que por ocasião da festa de Pentecostes estava naquele lugar, Pedro, ele estava vencendo fatores externos que antes estava fazendo com que ele ficasse parado e estagnado. Quando nós lemos Atos capítulo 2 e o versículo 14, deveríamos nos lembrar, no Evangelho de João, quando os discípulos, com medo dos judeus, estavam trancafiados dentro de uma casa, com medo de que alguém desse cabo das suas próprias vidas. As ameaças e os fatores externos estavam fazendo com que aqueles discípulos ficassem trancafiados dentro daquela casa. Eram fatores que, no momento, eles não tinham nenhum ânimo para os vencer. Até que Jesus se apresentou a eles e disse que eles iriam receber a promessa, que era o Espírito Santo vindo sobre a vida deles. E eu lembro, queridos, que existe um acontecimento quando Jesus entra dentro daquela casa para consolar e fortalecer aqueles discípulos. Jesus, ele faz uma coisa que é muito interessante. A Bíblia diz que Jesus, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, justamente fazendo alusão o que nós estamos vendo aqui em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Lembre-se que no princípio, como foi que Deus, ele deu vida ao ser humano? A Bíblia diz que Deus, ele cria o homem do pó da terra, e depois que ele cria o homem, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E vemos aqui também uma alusão bastante interessante. Jesus, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, justamente fazendo uma alusão do que houve no princípio, que do mesmo jeito que Deus, ele soprou vida sobre o ser humano, ainda inconsciente, porque era apenas digamos assim, uma estátua criada por Deus, mas quando Deus sopra o fôlego de vida, o ser humano, ele passa a ser alma vivente.
E do mesmo jeito Jesus, quando ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, que era a promessa que iria acontecer em Atos capítulo 2, ali sim, queridos, com a descida do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito que vem para ajudar o ser humano e tirar ele dos lugares de estagnação, aí sim, os discípulos passam a conhecer o que verdadeiramente vem a ser uma vida no Espírito de Deus. Então é importante nos lembrarmos que antes de Pedro se levantar com toda a autoridade, ele já esteve trancado dentro de uma casa com medo da morte, daquilo que poderia acontecer a eles. E se você, queridos, que agora está me ouvindo, por algum fator externo, tem te parado, tem feito com que você venha ficar estagnado na sua vida espiritual, no trabalho ao qual Deus ele te confiou. Nessa noite eu venho dizer que o mesmo Espírito que estava na vida daqueles discípulos, esse Espírito também, ele está a te capacitar, ele está a te levantar, para que você dê continuidade ao trabalho e à obra cristã que Deus, ele comissionou a você. Todos nós fomos comissionados por Deus para uma obra específica. Todos nós temos algo a fazer. E você sabe disso. Até porque um dia eu também tive ciência disso, de que Deus ele queria que eu fizesse algo para Ele, e este algo não é nada mais além do que pregar o santo evangelho e o arrependimento dos pecados para aqueles que estão perdidos. Então foi para isto que Deus, ele chamou a sua igreja. Então os fatores externos que estavam atribulando e estagnando a vida dos discípulos, foram dissipados, quando verdadeiramente a visão do Espírito Santo veio sobre a vida deles. E é justamente, queridos, esta vida, esta convicção que tem que vir sobre a tua vida. Sobre a tua vida e também sobre a minha vida. Mas vemos também esses fatores externos, novamente, ameaçando os apóstolos. Mas estes homens estavam verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus e de convicção, a ponto de nem as ameaças pararem o seu árduo trabalho na obra do Senhor. E eu quero que você leia isso comigo no capítulo 5 de Atos e no versículo de número 17. Na minha Bíblia tem por tema a perseguição aos apóstolos. O versículo 17 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Preste atenção, nós vemos aqui
um acontecimento extraordinário, onde os discípulos, por pregarem a Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, foram levados presos. E o interessante, queridos, é que mesmo esses discípulos, tendo ido para a prisão, depois que eles foram soltos pelo anjo do Senhor, eles poderiam desistir da obra, eles poderiam desistir do trabalho, mas não. Eles obedecem a voz e vai de novo para dentro do templo pregar a Jesus Cristo. E olhando para esse cenário, lembre-se, os discípulos estavam ameaçados de morte pelos saduceus, que era uma seita religiosa daquele tempo, que não acreditava na ressurreição. Por isso que os saduceus ficaram enfurecidos, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E os discípulos estavam pregando a Cristo, e este ressuscitado. E quantas são as vezes, meus queridos, que por muito pouco nós paramos na caminhada, por muito pouco nós desistimos da obra a qual Deus ele reservou para nós. Estes homens, eles estão defendendo o Evangelho com a sua própria vida, trabalhando arduamente, pregando a Cristo, a ponto de serem mortos. Entretanto, eles não desistem da obra. E eu quero te dar um conselho, a você que está aqui me ouvindo neste momento. O que tem te feito parar? Qual foi ou quais foram os fatores externos que te levaram a parar? Lembre-se, Cristo, ele nos confiou uma obra eterna, uma obra que vai além dessa terra, uma obra que vai para a eternidade. E foi isso que Deus, através de Cristo Jesus, nos confiou. E os discípulos entenderam isto. Tanto entenderam que as suas vidas não tinham valor algum diante da grandiosidade da obra a qual Deus tinha colocado em suas mãos. Não deixe com que esses fatores externos, com que tudo isso que tem acontecido, te pare na fé. Lembre-se, estamos passando por um momento difícil, não somente na nossa nação, mas em todo o mundo. Estamos passando por uma pandemia. E queridos, com esse negócio de culto online, com esse negócio de culto em casa, quantos, diante desse fator externo, não tem fraquejado no trabalho e na obra do Senhor? Quero te lembrar o tema da mensagem: trabalho, uma característica de todo cristão. Por que que um trabalho, ou o trabalho, e quando eu digo o trabalho, é o trabalho na obra, é pôr a mão no arado e não olhar para trás, é seguir adiante, pregando a Cristo, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Foi para isso que o cristão, ele foi chamado. No Evangelho de João, Jesus ele diz mesmo assim: olha, eu trabalho, e o meu Pai trabalha até agora. Então, queridos, Ele nos chamou para o trabalho. Ele nos chamou
para a labuta na sua obra. Não deixe nem que pandemia, nem que nenhum outro fator externo venha apagar aquilo que Deus colocou dentro de você, porque foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. Sabemos que verdadeiramente não é fácil. Existem momentos que você se encontra cansado, mas existe uma convicção que Deus Ele colocou no meu coração, que Deus Ele colocou no teu coração, é que o nosso trabalho aqui, ele não é em vão no Senhor. O nosso trabalho aqui, ele não é um trabalho vã, mas ele tem a sua eficácia lá na eternidade. Então levante-se, não pare, não deixe com que nada desses fatores externos venha te paralisar. Mas também, queridos, além dos fatores externos, também temos os nossos fatores internos. São coisas que acontecem dentro da igreja, dentro ou no meio do povo de Deus. Também existem fatores dessa natureza que desanimam muitos cristãos. Você quer ver um exemplo? Aqui em Atos mesmo, no capítulo 15, a partir do versículo 36, nós vamos ver um acontecimento que às vezes eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que isso pode acontecer no meio do povo de Deus? Mas acontece, queridos, é porque somos seres humanos, e nem os apóstolos escaparam desses fatores internos. Acompanhe comigo, Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Diz assim, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença, presta atenção, houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Preste atenção no que houve aqui. Na primeira viagem missionária, saiu Paulo, Barnabé e João Marcos. Mas por algum motivo, João Marcos não quis continuar a viagem. E ele retorna a Jerusalém. E Paulo continua com Silas. Quando eles retornam, que vão se preparar para uma segunda viagem, Barnabé diz a Paulo, Paulo, nós vamos levar João Marcos conosco. E Paulo não concordou, justamente pelo fato dele ter abandonado eles na primeira viagem. E a Bíblia vai dizer, queridos, que foi tamanha a discussão entre eles, que eles se separaram.
Só que preste atenção uma coisa, eram fatores internos, fatores que aconteceram, que houve a separação daqueles missionários, daqueles discípulos. Entretanto, note que a obra, ela não parou, que o trabalho, ele não cessou. Note que nenhum abandonou a obra do Senhor por causa desses fatores internos e dessas desavenças. Queridos, isso chama-se maturidade. E quantas pessoas no nosso meio, simplesmente por um desacordo, já pensam em abandonar tudo. Ei, meu filho, lembre-se, enquanto estivermos nessa terra, somos seres humanos imperfeitos. Teremos desavenças, teremos discordâncias. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, cessar o trabalho que Deus, Ele confiou a cada um de nós. Isso não pode, de maneira nenhuma, nos estagnar a ponto de nos afastarmos. Porque o que eu mais vejo por aí são pessoas que dizem: eu me afastei do Evangelho, eu parei de fazer a obra, porque fulano de tal disse isso, porque ciclano de tal não concordou com isso. Queridos, somos cristãos maduros, e não podemos parar, por causa desses fatores internos, dessas desavenças pequenas. Paulo, Silas e João Marcos sabiam que havia uma obra maior, e que as desavenças deles, que as diferenças, que os desacordos tinha que ficar de lado, mas o trabalho, ele tinha que continuar. O que foi que te fez parar na caminhada? O que foi que disseram que fez com que você esmorecesse naquilo que você fazia de maneira tão excelente? Alguns domingos, ouvimos uma série de mensagens aqui, ministrada pelo pastor Alisson, né, que falava sobre a maturidade cristã. Maturidade cristã. E justamente, queridos, maturidade se mostra nessas horas. É na hora em que ninguém estiver concordando com a gente, termos maturidade para entender que nem sempre as pessoas vão concordar conosco, que nem sempre as coisas vão ter que ser do nosso jeito. Mas uma coisa é certa, que sempre essa obra de Deus, que é uma obra eterna, porque ela vai para a eternidade, ela tem que continuar. E foi a nós que Deus, Ele confiou essa obra, a extensão do reino, a pregação do reino. Jesus vem, Jesus está voltando. Queridos, um cristão maduro, ele entende que nada do que acontece externamente ou internamente pode parar o seu trabalho, pode parar aquilo que o próprio Cristo o comissionou a fazer. Tanto é que Paulo e Barnabé, eles se separam, mas eles não param. Eles continuam. Sabe por quê? Porque eles tinham plena consciência de que eram arautos do reino de Deus. E este reino, ele é eterno. E para concluir essa mensagem, nós sabemos que o Evangelho de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento que ainda está sendo escrito. Agora, note
que existem vários personagens no livro de Atos. Nós temos Pedro, como falei no início da mensagem, levantando-se cheio do Espírito Santo, pregando para que milhares de pessoas, precisamente 3.000 almas, se convertessem. Nós temos Tiago, que morreu por amor ao Senhor. Nós temos também como personagem o próprio Paulo, aquele que futuramente no livro de Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Nós temos o próprio Lucas, que escreveu o livro. Mas sabe de uma coisa, queridos? Essa lista pode ser muito maior. Nessa lista pode ter eu, Adriano, pode ter você, sei lá, Maria, João, pastor Alisson, Wellington, pode ter muito mais. E verdadeiramente, nós ainda estamos nessa terra. Todos eles se foram. E essa responsabilidade agora, Deus ele confiou a mim e a você. É por isso que eu dei o tema dessa mensagem: trabalho, uma característica de todo o cristão. Não pare, trabalhe. Ah, irmão Adriano, mas está difícil. Difícil sempre será, mas o Espírito de Deus, assim como foi com aqueles homens, Ele também é com a minha vida e com a tua vida. E o mesmo Deus que os capacitou, Ele nos capacita. Por isso levante-se, sacuda a poeira e volte àquilo que você fazia para o Senhor. Porque Deus, Ele ainda conta com você. Amém? Que Deus em Cristo venha vos abençoar. E eu chamo aqui o pastor Alisson, neste momento. Povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com você em nome do Senhor Jesus. Minha oração é que esta palavra encontre guarita em seu coração, que o Espírito de Deus possa aplicar esta mensagem sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Trabalho, uma característica de todo cristão, que possamos sim arregaçar as mangas e como arautos do reino de Deus, viver para a sua glória, servindo ao Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus, pois para nós isso certamente é um privilégio. Eu queria aqui dar alguns avisos bem rápidos para nós encerrarmos o nosso culto. O primeiro aviso é sobre o jantar dos namorados. Nessa última sexta-feira, nós na Assembleia informamos que o jantar dos namorados está confirmado para o dia 19, porque o decreto do governador ele vai até o dia 18. Aí eis uma pergunta: mas pastor Alisson, e se o decreto se prorrogar? Desta maneira, consequentemente, também nós iremos prorrogar o jantar dos namorados, tá bom? Ou seja, se estender o decreto, nós também estenderemos a data do jantar dos namorados. Foi cogitada a ideia de fazer na sexta-feira, mas na sexta-feira não vai dar certo, pessoal. É um dia de trabalho, é imensamente corrido para muitas pessoas. As mulheres também, certamente, gostam de se arrumar e vai ser aquela correria só. Sendo assim, o dia mais viável, o dia mais certo de se fazer é num sábado mesmo. A gente confirma para o dia 19, está confirmado. Prorrogando o decreto, nós também vamos prorrogar essa data. E de acordo com a prorrogação do decreto, no primeiro sábado permitido, a gente faz o nosso jantar dos namorados, permitindo Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Sendo assim, a taxa vai ser... A gente tinha falado que a taxa seria no domingo anterior, né? Que é dia 13. Sendo assim, a taxa vai ser paga até o dia 16, tá, pessoal? Que é a quarta-feira anterior ao dia 19, tá bom? A taxa do jantar dos namorados, para a gente poder
arcar com as despesas, será paga até o dia 16. Como a gente não está tendo culto nos domingos e nos sábados, será na quarta-feira, dia 16, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Um outro aviso é que hoje, como nós no nosso culto online, estaremos celebrando a ceia do Senhor. Mas como nós estamos impossibilitados disto, a nossa ceia será na próxima quarta-feira agora. Quarta-feira, no nosso culto de oração, às 7h30. Esteja conosco, pois é o nosso único culto que nós estamos fazendo, juntamente com a sexta-feira, que é a Escola Bíblica. Mas a próxima quarta-feira, às 7h30, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Aqui está o meu recado, você que trabalha, e certamente alguns chegam tarde do trabalho, mesmo chegando um pouco mais tarde, mas venha para o culto, venha ministrar, venha celebrar juntamente conosco a ceia do Senhor, que será para nós certamente motivos de alegria e de honra para a glória do nosso Deus, tá bom? A nossa programação semanal permanece da mesma maneira, não altera absolutamente nada, tá bom? Terça pela manhã, a oração matinal. Terça à tarde, os departamentos se reunirão, tanto a MCM como também a SMHB, porque na quarta-feira, no culto de oração, a SMHB terá sua participação. Quinta-feira, a Escola Bíblica Online dos jovens, né? Semana passada nós concluímos sobre os atributos de Deus, que foi sobre os atributos incomunicáveis, né? Foi uma certa maratona, né? A gente começou cedo e foi terminar bastante tarde, mas foi algo bastante edificante e relevante para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E quinta-feira agora nós iremos continuar às 8h30, a Escola Bíblica dos Jovens. Na sexta-feira, a Escola Bíblica com os adultos, às 7h30, aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar encerrando este culto em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus eterno e Deus fiel. Te rendemos graças, ó Deus, por tua bondade e misericórdia, que por mais um dia nos alcançou. Ó Deus, eu oro a Deus por esta palavra que foi ministrada ao teu povo. Que esta palavra, Deus, possa encontrar guarida, Deus, em nossos corações. Aqueles, ó Deus, que por algum motivo, ó Deus, se encontram desanimados e rendidos ao desânimo, seja por fatores externos ou internos, ó Deus, que haja do Senhor, Pai, um despertamento para cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Que haja uma consciência, meu Deus, de que nós somos de fato embaixadores do Teu reino, arautos do Teu reino. Que o Senhor, meu Deus, em Cristo Jesus, possa despertar a Tua igreja, nesse tempo mais do que nunca, para vivenciarmos, ó Deus, a pregação, para, ó Deus, anunciarmos o Teu Evangelho. Ó Deus, pois entendemos que o Senhor nos chamou e nos levantou com este fim e com este propósito. Que o Senhor, Deus, possa abençoar o Teu povo, a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Oro também, ó Deus, para que o Senhor nos conceda uma semana de paz, de alegria e de bênção para cada um de nós. Que haja provisão, ó Deus, que haja, Deus, prosperidade, ó Deus, que haja cura, que haja salvação na mesa, meu Deus, e casa de cada um dos Teus filhos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E de acordo com a Tua vontade, Deus, que na próxima quarta-feira possamos nos reunir como igreja para celebrarmos ao Senhor e cultuarmos ao Senhor. E juntos, ó Pai, participarmos da ceia do Senhor. Que toda honra e que toda glória seja dado ao Senhor, Pai, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e até quarta-feira, permitindo Deus, em nome de Jesus.